Olá, tudo bom? Você também já passou por aquela frustração de fazer tudo certinho, treino, exercício, dormir bem, quando vai se pesar, parece que a balança tá travada, não desce. Por que isso acontece, né? Muitas vezes o nosso corpo tem outros sinais estranhos, diferentões, de mostrar pra gente que a gente tá no caminho certo, está conseguindo emagrecer sim. E emagrecer é queimar gordura, diminuir a massa gorda do corpo. E hoje eu vou te falar aqui 10 sinais pra você prestar atenção que isso tá acontecendo sim, apesar da balança aí tá querendo te botar pra baixo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tá em processo de emagrecimento, se você gostaria de perder alguns quilinhos, quantos quilinhos você tá querendo emagrecer, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Inclusive, se você já conseguiu chegar na sua meta, perdeu X, 10, Y quilos, quantos você perdeu? Escreve pra mim também, adoro ver essas histórias de sucesso. Se você conhece alguém que tá aí nesse momento de vida, aproveita e compartilha esse vídeo, né? De repente ele ajuda mais pessoas a se sentirem mais motivadas. E se você puder também me ajudar, curte o vídeo, isso é muito importante pra mim aqui no canal. É muito legal a gente saber que existem vários sinais que o nosso corpo dá, físicos, metabólicos e até mesmo comportamentais, que indicam que a nossa gordura tá diminuindo. Então eu separei pra você aqui 10 dos principais pra você prestar atenção. Não tem como não começar com aquele sinal que muitas pessoas não dão tanta importância quanto deveriam, que as roupas estarem mais folgadas, mesmo quando a balança não mexe. Esse é um sinal, a gente tem que prestar muita atenção e é o mais importante, com certeza. Quando as roupas ficam mais folgadas, o buraco do cinto muda, né, pra ficar mais apertadinho, a calça fica com um caimento diferente, a própria blusa fica mais frouxinha. Isso mostra pra gente que o corpo tá diminuindo a quantidade de gordura por um motivo muito simples e muito importante. A gordura ocupa volumetricamente muito mais espaço que o músculo, ou seja, o músculo ele é condensado, ele é duro, ele é pesado. Então, e 1 quilo de gordura não é, ele é mais leve, mais volumoso, ele ocupa muito espaço, muito volume no nosso corpo. Então, quando você perde gordura, você pode manter ou até mesmo ganhar um pouquinho de massa magra, né, se você está em processo de emagrecimento. O peso na balança muda pouco. Isso acontece muito em quem faz recomposição corporal, em quem está começando a fazer um processo de emagrecimento e está indo na academia, está fazendo ginástica em casa, está tentando ganhar mais músculo para evitar ficar flácido. Então, o que acontece? A gordura diminui, o músculo aumenta ou se mantém, que é o ideal, que a gente quer para o metabolismo continuar ativo. E aí, quando você vai experimentar, a roupa fica muito mais folgada, porque a gordura subcutânea, principalmente na região abdominal, na região das costas, é uma das primeiras em reduzir volume quando o metabolismo começa a melhorar. Então, muitas vezes você vai sentir diferença na roupa e não na balança, então não desanima. Segundo sinal diferentão que o nosso corpo dá, um pouco estranho até, é quando a gente sente menos fome e menos vontade necessariamente de doce. Esse é um sinal que muita gente percebe que está acontecendo, mas não entende por quê. Isso começa porque você começa a sentir menos fome, principalmente por conta da fisiologia. Quando você melhora a alimentação, principalmente quando você consegue estabilizar os picos de glicose, tem uma mudança hormonal muito importante, que a gente diminui a grelina, que é o hormônio da fome, e aumenta o GLP-1 e o PYY, que são os hormônios da saciedade. Você já viu falar das canetas emagrecedoras, né? Ozempic, Mounjaro, Saxenda? Essas canetas ajudam por você conseguir dar esses hormônios, né, o GLP-1, para o seu organismo. E quando você consegue melhorar a sua própria secreção desses hormônios, quando a glicose fica mais estável, você consegue evitar aquelas quedas rápidas que fazem com que o cérebro peça o quê? Açúcar, glicose urgente. Então, menos pico de glicose, menos secreção de insulina abrupta, menos queda, menos compulsão, você fica mais estável. Então isso é um sinal um dos mais claros que mostram que o seu metabolismo tá ajustado. Se você tá gostando das dicas, vem muitas mais aqui nesse vídeo, mas eu quero te lembrar para você conhecer os meus desafios. Eu tenho 3 desafios. Um para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue e um para te ajudar a diminuir a inflamação do corpo. Cada um deles tem 10 dias de desafio e em cada dia você recebe um mini desafio para te ajudar a ficar motivado nesses 10 dias. Todo mundo tá adorando e eu te convido para participar. Vamos lá conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Terceiro sinal que o nosso corpo dá, e esse é muito bacana, é você parar de pensar em comida o tempo todo. Muitas pessoas chamam isso de food noise e muitas pessoas não falam disso, porque antes, para muitas pessoas que estão acima do peso, processo de emagrecimento, né, o dia gira em torno de comer, tem ansiedade por comida, vontade de pensar em alguma coisa crocante, docinha, diferente o tempo inteiro. Quando você começa a melhorar e entrar num processo de emagrecimento,
você come e segue o dia. A comida deixa de ser aquele pensamento fixo para você. E isso acontece porque tem uma redução na ativação do sistema de recompensa do nosso cérebro, principalmente a dopamina liberada relacionada a alimentos ultraprocessados. Então isso também pode estar relacionado àquela estabilidade energética que eu te falei, porque o teu corpo passa a deixar de interpretar aquela falta de energia como uma urgência alimentar. Então mais estabilidade, menos picos de glicose, menos vontade de comer o tempo inteiro, menos pensamento de comer o tempo inteiro. Esse é um sinal que está indo tudo no caminho certo. Outro sinal que você está emagrecendo, mesmo que a balança não mostre que isso está mudando, é quando você sente a energia mais estável ao longo do dia a dia. Você para a ter aquela coisa de, ai, tô exausta. Aí você come alguma coisa, ai, agora eu tô conseguindo, né, lidar melhor, meu cérebro tá funcionando melhor, depois eu tô cansada de novo. Porque essa questão da energia subir e descer ao longo do dia, muitas vezes está relacionado com essa hipersecreção de insulina desregulada e quedas abruptas também. Então, quando a gente consegue modificar esse eixo, que ao invés de você consumir como fonte preferencial a glicose rápida, né, o tempo inteiro, e quando o corpo começa a utilizar a gordura que libera energia de forma mais lenta e contínua, você começa a ter uma flexibilidade metabólica melhor e tem um nível de energia mais constante ao longo do dia. Isso mostra que mais ácidos graxos podem estar sendo oxidados e dessa forma fica mais tranquilo para você se manter fazendo essas atividades do dia a dia. Um outro sinal muito bom para você prestar atenção é como está o seu sono depois das refeições. Se você normalmente sentia muito sono depois de fazer um almoço, um jantar, uma refeição assim mais pesada, né, mais volumosa, digamos assim, e isso melhorou, isso pode estar relacionado porque antes você tinha picos de glicose, um aumento rápido da insulina, e aí quando você tem um aumento muito rápido da insulina, ele ajuda a carregar também mais triptofano para o cérebro, que ajuda a aumentar a produção de serotonina, o que pode causar sonolência em muitas pessoas, além do próprio processo digestivo poder estar pesado, porque é muito alimento denso, gorduroso, pesado para você digerir, então, né, toda essa circulação fica muito ali para a parte do sistema digestivo e o corpo fica mais prostrado, digamos assim. Então, quando você consegue reduzir esses picos, essas supersecreções de insulina, você mantém o cérebro mais estável, fica com mais disposição depois de comer, com menos necessidade de dormir, ou até mesmo dormir sem nem se dar conta. Um sinal muito legal que você tem que levar em consideração, que te mostra que você está no caminho certo, é quando você consegue ficar mais tempo sem comer. Esse é um dos sinais mais interessantes, porque você percebe que a fome demora mais a chegar e não vem com aquele desespero, sabe? Aquela vontade de comer o pé da mesa, aquela urgência. Isso tem um motivo muito importante, mais uma vez relacionado que antes, muitas vezes, o nosso corpo dependia muito de glicose como fonte principal, que tem aquela questão da oscilação que eu já te expliquei, da glicose, insulina e tudo mais, e o corpo entende como falta de energia, e isso volta muito rápido. E quando você começa a melhorar a sua alimentação, seu estilo de vida, começa a utilizar a gordura como substrato energético, a insulina fica mais estável e libera a energia, né? A gordura liberada libera a energia dela, que está estocada nela, de forma mais lenta. Então, o corpo, como tem uma energia mais disponível, sendo recebida o tempo inteiro, não precisa gerar aquele estímulo de fome o tempo todo. Então, essa é uma conquista muito legal para você valorizar. Um outro sinal que é importantíssimo você perceber é quando você fica menos inchado. Rosto, barriga mesmo, as mãos, os pés. Muita gente associa o emagrecimento só com gordura, mas tem um outro fator muito importante que é da retenção de líquido. Quando a insulina está muito alta, o corpo retém mais sódio e mais água, as pessoas não sabem disso. Então, quando ela reduz, a gente tem menos retenção, menos inchaço, mais definição corporal. E a pessoa percebe isso, um anel que fica mais fácil de sair, uma pulseira que não aperta, a meia que não fica com aquela marca, sabe? Aquela calça jeans que não aperta o botão na barriga. Esses detalhes são interessantes de você prestar atenção. Uma outra coisa é aquela barriga mais plana, mais retinha, quando você acorda. Esse é um sinal muito prático, porque quando você percebe que logo de manhã o abdômen está menos estufado, isso indica melhor digestão, menos fermentação, menos inflamação, porque provavelmente seu intestino está funcionando melhor. Então, durante a noite, a gente sabe que o corpo entra em jejum e se o metabolismo está melhor, ele consegue processar melhor os alimentos, reduzir o acúmulo de gases e diminuir a retenção. Então, quando você acorda e sua barriga está mais sequinha, também é um ponto que seu metabolismo está funcionando melhor. Um outro detalhe que as pessoas às vezes não se ligam é que pode dar mais sede e mais vontade de ir ao banheiro no começo, principalmente você fazer xixi. Isso porque quando a gente diminui a quantidade de carboidrato simples, né, que vira açúcar muito rápido, pão branco, farinha branca, macarrão branco, tudo isso, doce, obviamente,
a gente diminui a quantidade de glicogênio armazenado e cada grama de glicogênio pode armazenar em cerca de 3 gramas de água. Então, quando a gente consegue liberar mais, gastar mais o glicogênio acumulado, a gente tem aquele efeito whoosh, de você conseguir liberar aquele excesso de líquido que estava causando aquele inchaço que eu te falei antes. Então, muitas vezes, no começo, você pode ter mais vontade de urinar, beber mais água, e esse é um sinal que as pessoas às vezes não se ligam também. Vale a pena lembrar que a balança pode sim demorar, isso é normal, porque antes da balança mostrar, né, a que veio, o metabolismo tem que melhorar, a gente precisa de um ajuste hormonal, a inflamação precisa reduzir de forma mais, né, ajustadinha. Isso pode levar dias ou semanas. O ideal é que você não desanime. Se você tá fazendo tudo certo, se você tá em déficit calórico, se você tá diminuindo a quantidade de insulina, né? Porque você tá diminuindo esses alimentos que eu falei, açúcar, pão branco, farinha branca, batata branca, macarrão branco. Se você tá conseguindo fazer atividade física ao longo do dia, se você tá dormindo melhor, se você tá evitando o álcool que prejudica o emagrecimento, você vai emagrecer. Acredita no processo e segue. O emagrecimento é uma questão de você se manter no seu foco. Não desanima. Me conta aqui embaixo, então, se você estava sabendo aí que esses sinais são tão importantes e não só a balança. Se para você a balança normalmente oscila rápido ou se realmente esses sinais vêm primeiro, eu vou adorar saber a sua impressão do seu corpo. Cada corpo é um corpo, né? Quero saber de você, então escreve pra mim como isso funciona pra você. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que tá desmotivado e precisa dessas dicas aqui pra se manter aí no processo de emagrecimento, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas e ampliar mais essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E me ajuda também curtindo o vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!